Eu quero trazer a palavra da Iconic Lubrificantes e apresento a Daiane Spadari, que foi recentemente empossada como gerente de pesquisa e desenvolvimento da Iconic. Daiane é formada em Química Industrial, com MBA em Gestão de Pessoas e mestrado em Química pela UFRJ. Tem mais de 10 anos de experiência na área técnica de lubrificantes. Daiane Spadari, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso evento. Espero ter pronunciado corretamente o seu nome. A palavra é toda sua, Daiane. Obrigada, Pedro. Pronunciou sim. Antes a gente estava conversando eu e o Pedro, e ele não tinha pronunciado corretamente. Eu falei, Pedro, faz o sotaque italiano que vai dar certo. É isso, Daiane. Pedro, é um prazer estar aqui nesse primeiro encontro com o mercado. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha apresentação. Me avisa se quando vocês estiverem vendo, tá? Ok, tá ok. Beleza. Tá tudo certo? Ótimo. Tá. Então, pessoal, começando aqui, como o Pedro falou, eu sou responsável hoje pela área de pesquisa e desenvolvimento da Iconic Lubrificantes. Acredito que todos conheçam a Iconic, mas ela é uma empresa, eu diria, até um pouco nova, né? Porém, ela é uma joint venture entre duas grandes tradicionais empresas, né? Que são a Ipiranga Lubrificantes e a Chevron Lubrificantes. Então, a Iconic, ela conta com um portfólio completo de lubrificantes, graxas, fluidos e coolantes distribuídos aí em todo o país. A gente conta com 3 unidades de fabricação, 30 centros de distribuição e 50 distribuidores autorizados. Bom, dentre essas unidades de fabricação, a gente tem uma exclusiva, né, uma fábrica de graxas que fica localizada em Osasco, São Paulo. Toda a estrutura ela é dedicada somente à produção de graxas e a gente fabrica desde 1951, o que nos dá aí um acúmulo de uma certa expertise na produção de graxas, né, pelo tempo já, e que nos consolida aí como líder de mercado. A Iconic, ela também conta com um centro de tecnologia, onde a gente tem mais de 250 equipamentos e um time altamente especializado. Então, todos os nossos profissionais são graduados, sendo que a maioria deles mestres e doutores. Então, esse time altamente qualificado, ele permite que a gente execute e inove ao mesmo tempo, com uma forte colaboração internacional, né, da Chevron, bem como também a gente faz muito trabalho em conjunto com universidades e institutos de pesquisa. Esse trabalho que eu vou apresentar agora também, a gente executou boa parte dele, né, em nossos ensaios, enfim, dentro do nosso centro de tecnologia. Bom, então, começando agora a falar, né, sobre o desenvolvimento de uma graxa. Quais são os primeiros passos, né, e como é que a gente estrutura esse desenvolvimento? Então, primeiramente, a gente tem o desenho do produto, que é uma parte muito importante. Após, a gente vai realmente para a formulação propriamente dita e finaliza aí com a escolha do processo. Então, eu vou entrar aqui em cada um deles para explicar especificamente. Começando, então, pelo desenho do produto, a gente primeiramente olha a aplicação, né, a que esse produto se destina. Não dá para deixar de lado também o business, então, entender o mercado-alvo, né, e os atendimentos e aprovações. Com isso, a gente define, né, a partir dessa primeira análise, a gente define as propriedades necessárias que o meu produto vai precisar atender. Bom, e aí, definido toda essa primeira parte, a gente entra na formulação propriamente dita. E nessa primeira parte, né, a gente tem que ter uma boa seleção de insumos que a gente vai começar a trabalhar. E isso a gente já está falando de aditivos, onde eu vou pensar aqui no abrangimento de
de anti-wear, né, que eu vou precisar ter um anticorrosivo, todas as características previamente desenhadas, eu vou colocar uma seleção de aditivos que eu atenda, o óleo básico, então a viscosidade necessária, a característica desse óleo básico no meu processo, e finalmente o espessante. Tudo isso, né, a gente entende que tem que ter um balanço de composição, então é uma parte muito importante no desenvolvimento da formulação, o balanço perfeito. E quando a gente olha, né, principalmente quando a gente está falando de graxas, que é um pouco diferente de lubrificantes, o espessante é uma parte fundamental. E aí eu trago a particularidade aqui do teor de sabão para exemplificar tudo isso, né? Porque eu consigo colocar um teor de sabão e atender uma mesma consistência variando esse percentual. Só que quando eu vario, ocorre essa variação de percentual, eu tenho uma variação também nas minhas propriedades, e aí eu aponto algumas delas, né? Se eu aumento o teor de sabão, tem um aumento da minha resistência mecânica, uma melhora na separação de óleo, mas, como efeito deletério, eu reduzo o rendimento e também a minha bombeabilidade. Então, é importante ter o entendimento, né, do quando essas propriedades, o que essas propriedades elas influenciam, e aí sim a gente consegue fazer a melhor escolha. Bom, dando seguimento, então, nessa escolha, principalmente do espessante e tudo mais, eu trago uma questão muito importante, que é a estequiometria. Nada mais é que a forma de cálculos, né, de massa das substâncias de uma equação química, de uma reação química. Então, resumindo, é a mistura perfeita. E aí, quando eu não tenho essa mistura perfeita, que a reação a partir, né, de uma reação de um ácido, de uma base, o ideal é eu encontrar próximo aí uma neutralidade. Quando ocorre um excesso de alcalinidade ou acidez, eu tenho a presença desses ácidos ou bases livres na graxa e que acarreta numa mudança da estrutura e das propriedades. E com isso, me leva aí a uma possível queda de rendimento. Então, é algo que a gente sempre tem que estar atento. A precisão da dosagem, né, além da importância da estequiometria, a precisão da dosagem, ela também é ponto-chave, principalmente quando a gente observa um processo contínuo, que aí eu tenho tanto a estequiometria quanto a dosagem, elas têm que estar sempre na mesma direção. E alguns estudos que a gente fez, né, que quando a gente está muito próximo à neutralidade, mas com uma leve alcalinidade, a gente consegue encontrar melhores valores de certas propriedades. E aí eu mostro no slide seguinte, eu aponto aqui, deixa eu só pegar o ponteiro para vocês melhor visualizar. Quando a gente pega aqui no eixo Y, né, a resistência ao cisalhamento, comparado aqui com o percentual de base livre no meu espessante, percebam aqui que quanto mais deslocado para a direita, com leve percentual básico, a gente tem uma melhora na resistência ao cisalhamento. Então, aqui são os estudos que garantem aqui onde é que é o meu ponto ótimo, e aí a gente sempre tenta perseguir esse ponto ótimo. E da mesma forma, né, qual é o meu ponto ótimo da melhora da separação do óleo? Então, também está aqui deslocado próximo à neutralidade, mas deslocado mais básico. Então, são esses percentuais que no momento em que a gente busca fazer uma estequiometria perfeita, a gente já direciona para ter um resultado buscando um ponto ótimo das características que eu estou buscando no meu produto final. Bom, dando sequência, então, no processo, primeiramente, então, a gente tem alguns estágios do desenvolvimento, quando a gente pensa em processo, e a gente sempre começa, primeiramente, pelo laboratório,
e uma pequena escala, né, onde a gente coloca essa formulação e começa a entender o comportamento, né, o desempenho, a performance, enfim, daquela fórmula estequiométrica que foi proposta. Dando tudo certo, a gente dá o próximo passo seguinte, que é uma escala piloto, onde aí sim a gente começa a setar os parâmetros de processo. Eu tenho essa escala piloto, ela é reduzida, simulando as minhas condições em escala industrial, e aí sim eu já consigo verificar especificações, resultado de teste, se eu preciso adequar um pouquinho a formulação, enfim. Então, a escala piloto, ela nos dá um range aqui de testes incríveis antes de chegar à escala industrial. Chegando na escala industrial, geralmente a gente já está muito assertivo, né, ao que a gente almeja. Então, eu já estou com um modus operandi definido, e aí, a partir daí, a gente vai para teste de campo até chegar na comercialização, onde, após o teste de campo, realmente eu tenho aprovação do meu produto. Então, esses seriam os meus estágios de desenvolvimento quando eu penso em processo. Bom, e quais são esses processos, né? Então, eu trago aqui 2 principais tipos, processo por batelada e processo contínuo. Deixa eu tirar aqui. Quando a gente pensa assim, em processo por batelada, a gente tem 2 principais tipos, o tacho aberto e tacho fechado. Quando a gente vai para o tacho aberto, ele é muito conhecido, né? É o processo mais tradicional, consolidado por mais tempo, porém, a gente, quando faz um comparativo do percentual de espessante que eu preciso trabalhar, né, colocar na minha formulação para chegar ao meu produto final, a gente percebe que está uma concentração mais elevada. E por que isso? Porque eu tenho pouco controle da reação e um baixo controle também da temperatura, o que me dificulta, e por isso eu tenho que entrar com um percentual de espessante mais alto. Quando a gente vai para um tacho fechado, onde as condições, né, da reação, do controle de temperatura e tudo mais, elas são mais eficientes, eu já consigo utilizar um menor percentual de espessante, e aí mesmo assim eu vou continuar com as mesmas características do meu produto. Da mesma forma que eu trago um exemplo do extrato compacto, que ele até melhora, eu consigo reduzir ainda mais o meu percentual de espessante e entendo que a reação ela seja mais eficiente, né? Isso sim, controlando aí a pressão e as características de cada um. Outro processo bem interessante, que a gente tem muita prática também, de trabalhar o processo contínuo. Ele também me permite trabalhar com percentual menor de espessante, porém ele é mais eficiente quando a gente pensa em grandes volumes, porque aí eu tenho um tempo menor de fabricação, acaba que ali o meu OE, máquina, enfim, tudo mais, acaba que fica mais, o custo-benefício faz sentido, e a reação também, ela é de forma muito semelhante, tão boa e eficiente. Então, esses são os principais tipos de processo aqui que eu trago. Bom, então, esse slide aqui, ele demonstra, de forma geral, o circuito térmico de fabricação de graxas, sendo mais semelhante aqui ao ciclo de fabricação de uma graxa de lítio. Então, começando aqui, a gente tem os insumos, né, e aí é o meu ácido, minha base, para ocorrer a reação de saponificação. Então, a gente pode perceber aqui na foto à direita, essa microscopia aqui, que ainda não ocorreu a formação de fibras do sabão, é simplesmente o aglomerado aqui dos insumos. E no momento que eu começo a aumentar a minha taxa de aquecimento, aí sim eu começo a ocorrer a minha reação de saponificação. E aí, nesse passo, é muito importante a gente controlar a taxa de aquecimento, bem como a pressão e a agitação. E por que isso? Porque eu tenho que garantir que a minha reação seja homogênea, que a reação ocorra plena em toda a sua homogeneidade. E, olhando a foto aqui à direita, número 2, a gente já percebe aqui o início da formação das fibras do sabão. Bom, chegando aqui no topo, né, na temperatura máxima de operação, que ela deve ser um pouco acima da fusão do sabão,
e aí ela tem um prolongamento, ela tem um tempo que ela deve permanecer aqui em temperatura máxima, para depois começar aí a etapa de resfriamento. Então, quando a gente se depara aqui com a etapa de resfriamento, a gente entende que ocorre ali a consolidação da estrutura fibrosa da graxa. Aí aqui vocês podem perceber aqui na figura 3, que a gente já tem bem consolidado, né, as estruturas fibrosas que a gente percebe aqui. Bom, dando sequência, então, o último passo, né, realmente a consolidação do meu produto, onde eu já vou fazer a mistura do óleo, dos aditivos, vou passar pelo processo de homogeneização e moagem. Então, aqui está o produto já consolidado, figura 4. E aí, quando vocês até podem dar uma olhada, né, até nós mesmos, quando olhamos na figura 13 e 4, principalmente, poxa, no final do processo, parece que as fibras não estão tão bonitas quanto na figura 3. Mas aqui, para vocês terem um entendimento, né, a gente sempre brinca e faz um paralelo com cordas. A figura 3, as cordas estão no chão soltas. Quando a gente passa pelo sistema final de moagem, e ocorre toda a mistura, a gente já tem essas cordas como se elas estivessem enroladas, garantindo aí a minha rede fibrosa. Por isso que vocês não conseguem ter a visualização perfeita, né, através dessa foto das fibras, mas é porque ela está num sistema enrolado, enfim, ocorrendo aí a rede das fibras. Bom, então, a gente entende, então, que essa formação das fibras dessa rede, ela é muito importante. Qual a influência, né, da morfologia e distribuição dessas fibras? Bom, então, a gente precisa ter a interação, e isso ela é muito importante para ocorrer a perfeita interação das fibras do sabão com o óleo. E aí, como é que ocorre essa interação, né? Ela se dá majoritariamente por 3 passos, né? Um deles, conforme a literatura, né? Um deles é pela atração molecular, através de ligações de hidrogênio e força de Van der Waals. O segundo, através da força da capilaridade, força capilar. E o terceiro é realmente o aprisionamento mecânico, né? Que o óleo ele vai ficar ali dentro das fibras. E isso, ocorrendo isso da melhor forma, a gente tem ali, garante uma boa dispersão, uma alta razão de aspecto, que nada mais é que a relação entre o comprimento e o diâmetro das fibras, e uma estrutura refinada, que é isso que a gente almeja sempre, né? Uma estrutura refinada dessas fibras. E tudo isso se dá com a correta homogeneização e o cisalhamento. Então, esses 2 pontos são essenciais para a gente garantir ali sempre essa melhor interação fibra mais óleo. Aí eu trago aqui 3 fotos para vocês terem um melhor entendimento. Um sabão com uma dispersão deficiente. Aqui a gente percebe, né, que é até difícil enxergar e visualizar as fibras. Um sabão com uma dispersão mediana. Aqui nessa foto vocês podem perceber esses pontos mais claros, é que a gente percebe que não tem, que tem uma deficiência ali, então ela tem uma dispersão mediana. E a terceira, que realmente é o que a gente almeja, uma estrutura mais refinada, e que aparenta aqui o sabão com uma dispersão realmente eficiente. Bom, dando seguimento, então eu trago aqui outras 2 fotos com fibras menos refinadas e dispersas, e a foto à direita que a gente consegue perceber as fibras mais refinadas e dispersas, onde há o favorecimento aqui da rede fibrosa e essa dispersão correta entre o óleo também. Bom, e aí vem a pergunta, né? E por que a diferença no rendimento de cada processo? E aqui é bem interessante, porque geralmente na empresa a gente tem esses questionamentos, principalmente com a nossa área financeira, quando a gente, dependendo do processo que a gente utilize, né? A gente vai lá e explica, bom, essa formulação aqui, ela está com um rendimento X, não é 100%. E aí dá um bug lá na cabeça deles, que não entendem. Bom, mas como que essa tem esse rendimento, aquela outra, enfim. Então, é até difícil de explicar.
Mas dando sequência aqui, né, a gente sabe que cada processo, ele tem a sua característica, né? Então, aqui eu trago três, aqui a gente fez uma simulação, a mesma graxa, né, fabricação com o mesmo percentual e tudo mais, em três diferentes processos. Então, a primeira a gente pode perceber aqui é o tacho aberto, então a gente tem fibras mais curtas, né, extracto compacto, fibras longas, com uma densidade maior e um processo contínuo. Aqui não necessariamente um é melhor ou pior, a gente sabe das diferenciações de cada um deles, e acho que aqui o ponto mais importante é mostrar que sim, o processo produtivo ele tem diretamente influência na qualidade também do teu produto final. Bom, e aí falando um pouquinho dessa questão, entrando um pouquinho mais adentro na questão da temperatura, né? Aí eu chamo a atenção que a temperatura, principalmente aquela temperatura de topo que eu mostrei, o tempo de permanência é essencial, e aí, novamente, eu ratifico, ela tem que estar ligeiramente acima da temperatura de fusão do sabão para favorecer o crescimento das fibras. E na condição onde ocorre um aumento ou uma redução da temperatura que não esteja na temperatura ideal, a gente tem certas consequências. Então, quando eu aumento essa temperatura, ocorre ali uma degradação térmica, uma oxidação também e perda por evaporação de alguns voláteis que eu possa vir a ter, e que isso não é desejado. Da mesma forma, quando a gente olha para uma temperatura mais baixa, pode ocorrer uma má dispersão do sabão, a formação de grumos e uma queda do rendimento. Então, eu enfatizo aqui que o tempo, né, controlado e a temperatura para a dispersão adequada das moléculas de sabão são muito importantes para a gente evitar os efeitos deletérios. E aí, igualmente importante é a taxa de resfriamento, porque a taxa de resfriamento é que realmente define a dinâmica de organização molecular e consolidação da rede das fibras. Então, ocorre esse crescimento das estruturas fibrosas e impacta diretamente na morfologia, extensão e dispersão que acarreta nas características das propriedades do meu produto final. Então, muitas vezes a taxa de resfriamento, ela não se tem tanta atenção, mas ela é igualmente da mesma importância, tanto na subida quanto na descida. Ela tem a sua importância. Bom, e aí quando a gente entende aqui comportamentos reológicos para avaliar, né, essa temperatura, tanto na subida quanto na descida, a técnica de reologia ela é muito empregada para medir diversas características, né, e que traz informações também da estrutura da graxa. Isso, para nós, sempre é muito importante achar esse tipo de técnica que a gente consegue simular dentro do laboratório uma condição do mundo real. E aí, dentro dessa técnica, eu também consigo fazer simulações, aumentando o torque, aumentando a velocidade, testando o meu espessante, tentando simular ao máximo as condições que ele vai enfrentar no campo e avaliando o comportamento. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aqui a gente fez aqui a análise de geometria de um óleo, que é esse gráfico aqui azul, essa faixa aqui azul. E aí, quando a gente fez um simulado de uma graxa com resfriamento muito rápido, vocês podem perceber aqui que o comportamento ele não está muito diferente do meu óleo. O que indica que realmente eu tive um resfriamento excessivamente rápido, e aí acabou que as minhas curvas, elas ficam muito curtas, e eu perco a qualidade de dispersão entre elas. E de forma que, quando eu tenho um resfriamento padrão correto, a gente já vê um comportamento reológico totalmente diferente, que me garante aí que realmente a estrutura fibrosa do sabão, ela foi completa, a reação, ela se deu completamente, né? Então,
muitas vezes, né, nessa taxa de resfriamento rápido, a gente vê, se houver muito rapidamente, a gente vê a ausência da estrutura fibrosa, e em casos onde não é tão brusco, a gente fica aqui no intermediário, que aí reduz consideravelmente a qualidade aí das minhas fibras. Bom, então, dando sequência, a gente entende que alguns fatores, né, principalmente propriedades dos óleos, aditivo, espessante, processo de fabricação, eles implicam diretamente nas características do meu produto final. E aí eu tenho que entender, né, quais fatores que eu tenho que monitorar que vão implicar numa característica que eu vou precisar. A exemplo aqui, se eu preciso de uma característica de resistência à água, eu tenho que me atentar ao processo de fabricação, à espessante que eu vou usar e os aditivos. Da mesma forma, a bombeabilidade, as propriedades do óleo espessante. Então, tudo isso mostra a importância de ter um controle, e sim, o espessante e o processo de fabricação aqui, eles são chaves para muitas propriedades quando a gente fala aí de graxa, né? Bom, então, finalizando aqui, eu sempre digo, a produção de graxa, ela é uma arte. E não necessariamente, eu brinco até com a minha mãe, não necessariamente porque eu tenho os mesmos ingredientes que ela, eu sigo a mesma receita que ela, eu consigo fazer o bolo da mesma forma que ela faz, macio e tudo, com a mesma qualidade. Não. Então, a gente sabe que aqui a graxa funciona da mesma forma, eu sempre faz esse paralelo, que as propriedades do produto final dependem de diversos fatores, incluindo equipamentos da produção, os parâmetros de processo, e aí eu chamo atenção para a experiência das pessoas envolvidas na produção, porque a experiência, ela faz toda a diferença. Aqui no controle de processos, nos ajustes de parâmetro, aí o pessoal aqui, a expertise de cada um envolvido nesse processo faz toda a diferença. Então, seria isso, pessoal. Acho que aqui deixo aqui a minha contribuição. E muito obrigada. Daiane, muito obrigado pela excelente apresentação que você fez para a gente.